Olá, camaradas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, já pensaram numa obra que fala sobre a depressão de uma maneira tão visceral, tão brutal, às vezes tão crua, mas ao mesmo tempo de maneira bastante alegórica, tão alegórica que às vezes até a gente se esquece que está vendo uma coisa muito pesada, muito carregada, muito inclusive controversa, justamente porque a gente está vendo imagens bonitinhas, fofinhas, que justamente por brincarem com essa questão da alegoria, fazem com que a gente acabe abstraindo até de uma maneira um pouco mais fácil certos temas. Pois bem, é isso o que vocês vão encontrar aqui nessa obra, Boa Noite Pum Pum, do Inyo Asano, que é um dos grandes expoentes, um dos grandes mangakás da atualidade. E justamente por abordar temáticas mais ligadas ao subgênero do Slice of Life, que uma tradução um pouco livre significa fragmentos de vida. E o que significa isso? Bem, na verdade são obras, né, de mangakás que acabam falando sobre pequenas partículas do cotidiano, pequenas partes do cotidiano das pessoas, às vezes que acabam sendo negligenciadas em grandes obras, que precisam falar de temas mais épicos e tal, e aí vai esse subgênero, né, dos fragmentos de vida e pegar aqueles pequenos pontos, aquelas pequenas nuances do cotidiano e ampliam isso para que a gente possa ter um pouco mais de profundidade em certos temas. No caso aqui de Boa Noite Pum Pum, por exemplo, a gente acompanha, né, o personagem principal, que é o Pum Pum. É um garoto que desde sempre, desde a sua infância, ele é muito retraído, muito reprimido, ele é muito na dele, tanto é que a partir justamente de um determinado momento da vida dele, ele passa a desenvolver uma profunda melancolia, que depois vai se desenvolvendo numa grande depressão. E vocês devem estar se perguntando de repente o porquê, né, desse passarinho aqui na capa. É porque justamente é a questão da alegoria, da metáfora, da analogia que o Inyo Asano faz aqui, que é o Pum Pum, ele se olhar como se fosse um passarinho, que na verdade é até uma forma muito bonita. Vocês podem até ver aqui nessa imagem. É até uma forma muito bonita do autor ele expressar o quanto, às vezes, quem está com depressão, isso pode ser uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, que essa depressão acaba, por vezes, nos afastando um pouco das pessoas, fazendo com que a gente se sinta não só mal, mas também se sinta como se fosse um ser à parte daquele grupo de pessoas, daquela sociedade. Então, o Pum Pum aqui, ele se vê como um passarinho, como um passarinho engaiolado, que olha a vida passar, sente atração por uma amiguinha dele, né? Sente uma paixonite pela amiguinha dele, só que isso nunca se concretiza e a obra ela vai acompanhando esses momentos, essas angústias, esses sofrimentos, essas questões mais íntimas e pessoais do Pum Pum, da infância passando pela pré-adolescência e chegando na adolescência. E é interessante notar que em cada uma dos volumes do Pum Pum, vocês podem ver que as capas elas são relativamente bonitinhas, né? Elas expressam uma coisa um pouco mais lúdica, me mostrando o Pum Pum mais ou menos, né, triste e crescendo também, né, já que ele está virando um adolescente. Só que a partir de um determinado volume, que é o 5, vocês podem ver que as capas elas já mudam, porque o próprio personagem principal, o Pum Pum, ele também vai mudando. Essa depressão, essa angústia que ele vai sentindo, essa melancolia, acaba se desenrolando numa coisa muito perigosa, muito perversa, chegando às raias da sociopatia mesmo. Tanto é que em um determinado momento da história, o Pum Pum ele fica um adolescente muito violento, com pensamentos bastante cruéis até, inclusive sendo até relativamente violento com a menininha que ele era apaixonado na infância e que acaba reencontrando alguns anos depois. Então o tipo de personalidade que vai se formando do Pum Pum, desde aquela criança depressiva que se vê como um passarinho engaiolado, que se vê como um ser apartado daquela sociedade, daquelas pessoas, vai se desenrolando numa coisa muito controversa, muito problemática e que beira realmente a sociopatia, até chegar até o último volume, onde a gente tem o Pum Pum meio que regressando, meio que voltando às suas origens ali, né, de se ver novamente
novamente como um passarinho. É uma jornada fascinante, ao mesmo tempo que bastante pesada, bastante penosa, né? A forma como o Inoue ele vai traçando tanto a personalidade do Pum Pum, quanto a personalidade de todas que estão ao redor dele, da menininha que ele é apaixonado, dos pais que estão sempre brigando, se separando, a mãe que tem problemas com alcoolismo direto. Então são coisas que às vezes a gente acaba até abstraindo um pouco por conta do desenho bonitinho, até por conta do Pum Pum ele se vê como esse passarinho, mas que no fundo carrega uma grande depressão, uma grande melancolia e coisas bastante pesadas. O Inoue ele não poupa o leitor, ele vai indo até as raias mesmo do sofrimento, até as raias do que a gente tem de mais pavoroso, do que a gente tem de mais perverso dentro da gente, e mostrar que, tipo, às vezes a gente comete atos horríveis e que isso não aconteceu do nada. E não que, obviamente, o autor queria justificar qualquer coisa, mas ele mostra que o Pum Pum, ele desde criança já era sendo essa criança muito retraída, muito negligenciada pelos pais, muito negligenciada pelos professores, e aí ele começa a parecer que tem até uns quadros um pouco mais complicados de esquizofrenia. Tanto é que em muitos momentos da história ele vê um cara que uma aparição aparece para ele e sempre dizendo coisas terríveis, tipo: Pum Pum, você não é especial, faça isso, faça aquilo, entendeu? Faça aquilo com tal pessoa, faça aquilo com tal pessoa, essas pessoas merecem sofrer e tal. Então são projeções muito pesadas, muito carregadas, de quem desde a infância já sofre com essa melancolia, que já sofre com essa depressão, e que só se agrava com a adolescência, e na adolescência, com todos os hormônios aflorando, com toda aquela transição, né, da infância até a fase adulta, acaba perturbando ainda mais a cabeça do protagonista, fazendo com que em determinadas situações ele cometa atos muito reprováveis, muito cruéis e muito violentos. Repito, mais contra a menininha que ele era apaixonado e que depois não deu certo, e eles se reencontraram depois. Então é uma obra que ela aborda essa questão da depressão de muitas formas alegóricas, de muitas analogias possíveis, e sempre meio que esfregando na cara do leitor o quanto uma pessoa assim pode se desenvolver para uma personalidade bastante narcisista, bastante cruel, com bastante falta de empatia para com o próximo, com os outros. Então, é quase como se fosse meio que um alerta, né, que o Inoue tá dando. E se a gente for pensar que a gente está falando justamente do Japão, que é um país que sofre bastante com esse problema da depressão, principalmente entre os mais jovens, que eles vivem ali numa cultura bastante fechada, bastante carregada, onde desde cedo eles têm que provar um certo valor, onde desde cedo eles precisam escolher qual carreira seguir. Então essa pressão, essa angústia acaba fazendo com que no Japão muitas crianças, pré-adolescentes e adolescentes desenvolvam desde cedo quadros crônicos de depressão, e muitos deles acabam, né, tirando a própria vida. Então, o Inoue, ao conceber Boa Noite Pum Pum, para mim, ele mostra essa faceta muito cruel de você, desde pequeno, desde criança, estar sofrendo com depressão, sendo negligenciado por uma sociedade que está cada vez mais focada em si mesma, cada vez mais individualista, e que isso pode acarretar na construção de personalidades muito complicadas, muito problemáticas, e que podem fazer mal tanto às outras pessoas quanto àquela pessoa que está sofrendo com aquela depressão, que está sofrendo com aquela melancolia profunda. Então, Boa Noite Pum Pum, só para demonstrar, não é uma leitura fácil, tem momentos às vezes muito pesados de abuso, psicológico mesmo, nada necessariamente explícito, mas às vezes beira o terror psicológico mesmo. Então, se você, por exemplo, não estiver bem,
Então não leia Boa Noite Pum Pum, porque com certeza não é uma leitura fácil, não é uma leitura para quem está passando por um quadro de depressão ou por um quadro muito profundo de melancolia. O ideal é que você leia, né, eu estou dando essa dica aqui, o ideal é que você leia quando estiver bem, de cabeça. Inclusive, se você tiver com algum quadro depressivo ou começando a desenvolver isso, a dica obviamente é procure ajuda, porque são coisas que podem ser tratadas e tudo pode ser resolvido, e isso passa. Então é isso, pessoal. Essa é a dica que eu dou para hoje. Boa Noite Pum Pum, do Inyo Asano. Há outras obras do autor que eu recomendo, como Solanin, por exemplo, que eu ainda pretendo falar mais a respeito futuramente. Mas, por enquanto, fica aqui a dica dessa que muitos consideram a obra-prima do Inyo Asano. Boa Noite Pum Pum, uma obra visceral sobre melancolia, sobre depressão, sobre individualismo na sociedade e de como uma negligência a crianças, a pré-adolescentes, a adolescentes pode sim acabar gerando, muitas vezes, monstros. Então é isso, pessoal. Dica dada. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.